Oi, pessoal. Hoje nós vamos apresentar nosso trabalho, que trata do controle de uma coluna de destilação binária. O objetivo é garantir a separação adequada de uma mistura, no nosso caso, água e metanol, onde o metanol é o componente mais volátil e a água é o menos volátil. Esse tipo de processo é amplamente utilizado na indústria química e petroquímica e demanda bastante energia e um controle preciso. Nesse processo, vemos que as variáveis controladas são as composições de topo e de fundo, as variáveis manipuladas são as vazões de refluxo e vapor, ajustadas pelas válvulas correspondentes, e o sistema também está sujeito a perturbações, como mudanças na vazão e na composição da alimentação. Partindo para a modelagem, foi necessário definir algumas características do sistema, onde vamos trabalhar com uma coluna de 28 estágios e a alimentação ocorre no prato 15. Dentre outras características, o ponto de operação é definido por uma composição de topo de 0,96 e uma composição de fundo de 0,04. Para obtermos as equações diferenciais, nós nos baseamos nos fenômenos físicos do processo, onde foi utilizada a equação de equilíbrio líquido-vapor, que determina a composição da fase vapor a partir do líquido usando a volatilidade relativa, capturando como o metanol se concentra mais no vapor. Também foi utilizada a equação da dinâmica hidráulica, que descreve como o nível de líquido em cada prato influencia a vazão que desce pela coluna. Essa vazão depende do hold-up atual, do hold-up nominal e de uma constante de tempo hidráulica, mostrando que o escoamento não muda instantaneamente. Uma outra equação importante para a modelagem é a de balanço de massa, onde fazemos um balanço total e um balanço de componente para cada estágio. Eles representam como o vapor e o líquido transportam massa ao longo da coluna, formando as equações diferenciais que descrevem a dinâmica completa. Esse conjunto gera um modelo não linear de alta ordem. Para aplicar as técnicas lineares de controle, levamos o sistema ao regime estacionário, aplicamos pequenos degraus nas entradas e aproximamos as respostas por modelos de primeira ordem, resultando no modelo linearizado com essas funções de transferência, cuja matriz que representa o processo é essa aqui abaixo. Nesse slide é possível comparar o comportamento do modelo linear com o modelo não linear, e verificando que perto do ponto de operação, a aproximação linear é bem adequada. Por fim, temos a modelagem das válvulas de vapor e de refluxo. Ambas possuem uma dinâmica própria e saturação física. A válvula de vapor sofre efeitos da inércia térmica do refervedor e de perturbações de pressão e temperatura do vapor. Já a válvula de refluxo tem a resposta mais lenta devido ao atuador pneumático, e por isso elas são modeladas como sistemas de primeira ordem, e essa dinâmica é essencial para o projeto das malhas internas. Apresentando agora o emparelhamento, as estruturas propostas e a sintonia das malhas internas. Começando pelos requisitos, os principais objetivos são manter as composições de topo e de fundo nas especificações, mesmo na presença de perturbações, como variações de carga e condição de alimentação. Além disso, queremos que uma variável interfira o mínimo possível na outra, então trataremos também o acoplamento. Fazendo emparelhamento usando a matriz de ganhos estáticos e calculando o RGA, percebemos que o emparelhamento direto é inviável, pelo sinal negativo. Então adotaremos o emparelhamento reverso. Essa é a representação matricial do sistema. Nessa configuração, e fazendo o cálculo do índice de Nejedlinski, podemos ver que não confirma a estabilidade, então podemos adotar. Considerando as dinâmicas das válvulas como de primeira ordem, utilizaremos controladores do tipo PI com filtro anti-wind-up do tipo back calculation. Aqui podemos ver uma representação das duas estruturas que utilizaremos no projeto e onde as malhas internas se encontram nessas estruturas. A primeira é um GPC multivariável, então considerando um sistema MIMO, e o outro é um GPC com desacoplador mais feedforwards, considerando um sistema CISO. Para a malha interna de vazão de vapor, essa é a dinâmica do atuador, e esse é o controlador projetado, utilizando a alocação de polos e esses parâmetros. Esse é o filtro de referência para eliminar o sobressinal, e o tempo do back calculation, do anti-wind-up, foi o mesmo do controlador. E esse foi o feedforward calculado para atenuar a perturbação. Os resultados mostram que a malha de vazão de vapor atende o tempo de acomodação desejado, sem sobressinal e com boa rejeição de perturbação. Seguindo os mesmos procedimentos para a malha interna de vazão de refluxo, essa é a dinâmica do atuador, esse é o controlador projetado. O tempo do anti-wind-up foi o mesmo do controlador, esse é o feedforward de referência e esse o de perturbação. Podemos ver que essa malha também mostrou que o tempo de acomodação foi desejado, foi atendido, sem sobressinal e com boa rejeição de perturbação. Então, para o GPC mesmo, a gente começa discretizando as matrizes dos modelos de processo e de perturbação, com um tempo de amostragem de 10 minutos, que é 15 vezes mais rápido que a restrição de menor tempo, né? Então, a gente obtém as matrizes G e H ali para otimização, baseados na resposta ao degrau do modelo discretizado, já que todas as funções de transferência são naturalmente estáveis, então a gente consegue fazer isso. Os parâmetros de sincronia definidos foram esses descritos aí, a predição de 20 amostras, o horizonte de controle de 15, o peso no esforço de controle de 50 e a matriz de peso na saída, uma diagonal ali com valor de 100. E o controlador também opera ali
utilizando variáveis de desvio do ponto de linearização. Em seguida, a gente calcula as matrizes para otimização quadrática, que define restrições na taxa de variação ali, para evitar que ela seja extremamente agressiva, né? Define os limites de atuação, que são da válvula, e também define ali os limites na saída controlada para evitar que ela saia do ponto de linearização, né, dessa simulação. Então a gente pode ver aí na esquerda um segmento de referência que a gente teve uma redução do acoplamento quando a mudança de set point para XZ e para XB. Não tivemos sobressinal no segmento de referência, o que era desejado, e um tempo de acomodação que a gente vai ver posteriormente que está abaixo do descrito. Então, e a ação de controle também, ela não variou ali uma faixa bem pequena de vapor e de refluxo também. Então, não tivemos uma ação de controle que saturou, por exemplo, e etc. No desempenho para rejeição de perturbação, a gente tem picos, mas o tempo de acomodação é rápido. Em alguns casos aparece sobressinal, mas a gente manteve ela ali dentro do sobressinal máximo permitido e conseguimos ali ter o tempo de acomodação desejado também para as variáveis medidas e não medidas. Em seguida, a gente foi para a segunda estrutura proposta, que era o desacoplador. Nesse caso, a gente alterou o GBC mínimo para 2 GBC CISO, cada um para cada entrada emparelhada, e desenvolvemos um desacoplador generalizado, como o que está descrito aí embaixo, né? Que foi o resultado que a gente chegou. Para o feed-forward, a gente trabalhou com duas estratégias diferentes. Uma delas é passando a medição das perturbações para o GPC e deixando que ele altere a ação de controle, fazendo uma espécie de feed-forward interna, assim como no MIMO, e também com o feed-forward externo clássico, que a gente obteve pela fórmula e aí os feed-forwards obtidos também, para comparar os dois. Para o segmento de referência, a gente teve um pouquinho de sobressinal, no caso os dois desempenham da mesma forma, porque o feed-forward não afeta em nada, mas o desacoplador funciona muito bem, como a gente consegue ver aí nos segmentos ali. A ação de controle também não foi extremamente agressiva, então a gente considerou que foi um bom resultado. Para a rejeição de perturbação, nesse caso, o feed-forward externo teve uma resposta melhor, ele atenuou muito bem os picos, antecipou muito bem as respostas, diferente do feed-forward que é implementado no GPC, até porque o feed-forward externo ele atua continuamente, enquanto o do GPC atua a cada 10 minutos, então ele funciona de maneira diferente, então o feed-forward externo teve um desempenho melhor. Comparando os dois aqui, apesar de todas as colocações aí feitas com o desacoplador, o GPC mínimo teve um ISE menor do que os dois que atuam com o desacoplador e um tempo de acomodação menor do que todos. Então a gente decidiu utilizar ele para a validação do modelo não linear. Na validação do modelo não linear, a gente passou por alguns problemas, principalmente com as não linearidades do sistema e a facilidade de instabilidade do mesmo, né? Então a gente, pequenas variações na ação de controle, o sistema saía do ponto de operação e se perdia, ia para pontos muito distantes e a gente não conseguia retornar o sistema ao ponto de operação. Então, nesse caso, a gente teve que implementar um sistema que conseguisse manter o sistema, a planta estável, né? Acima de ter velocidade. É mais importante que ela seja estável do que ela satisfaça as restrições de velocidade ali impostas. Então, após variação de tempo de amostragem, pesos, restrições, a gente chegou no melhor resultado, mantendo o tempo de amostragem e os horizontes de predição, mas colocando um lambda igual a 50.000, fez uma ação de controle muito lenta e, consequentemente, o sistema acomoda muito lentamente, porém ele é mantido estável para as perturbações aplicadas. Reduzir esse peso para 45.000, por exemplo, já causa instabilidade do sistema. Também a gente teve que remover ali as restrições de Y para garantir que o otimizador funcionasse em alguns casos. Então, como a gente pode ver aqui para regulação no modelo não linear, o sistema consegue rejeitar muito bem, principalmente QF e ZF, ele rejeita de forma satisfatória, apesar de ter um erro ali em estado estacionário, quando o sistema retorna. Porém, a vazão de entrada F, quando ela atua, ela gera um erro em estado estacionário que o modelo Carima não conseguiu satisfazer, porque quando o F entra, ele altera muito a dinâmica do sistema, que é uma variável muito crucial. Mas a ação de controle ali, ela variou bem pouco, a gente conseguiu manter ela o que era esperado, com um lambda de 50.000, e quando o F retorna ao ponto nominal, a gente consegue zerar o erro. Então, basicamente, o GPC mínimo ele foi superior à estrutura descentralizada com os acopladores, e também a gente chegou à conclusão que em uma planta, nessa planta não linear, que tem não linearidades muito fortes e fácil instabilidade, a gente teve que sacrificar a velocidade de acomodação não satisfez as restrições iniciais, em ordem de manter a estabilidade da planta não linear. E então conseguir manter ela ali com as variações de perturbação e manter ela um pouco mais robusta do que ela originalmente é.
Então, agradecemos aí a atenção.